Seguindo a saga, verbo, continuemos, verbo, gabarite língua portuguesa, comparando as bancas, verbo, parte 2, Sebraspe, CESP-Sebraspe, Tribunal de Contas, auditor, claro, nível superior, né? Se é auditor. Por simetria, tal obrigação estende-se ao governador do estado e aos prefeitos municipais. Sem prejuízo da correção gramatical, o trecho estende-se poderia ser substituído por é estendida. Tal obrigação estende-se ao governador do estado. O que aconteceu aqui? O verbo estender, ele está seguido do se, então eu tenho que saber a predicação deste verbo. Quem estende, estende algo a alguém. Predicação. Predicação nada mais é do que a classificação do verbo. Né? Eu tenho que saber se ele é transitivo direto, se ele é intransitivo, se ele é um verbo de ligação. Então, se eu digo que estende-se nesse contexto, estende algo a alguém. Ele é bitransitivo. Eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Opa! Mas se eu tenho o ser, eu tenho uma voz passiva sintética. Então eu não tenho o objeto direto, eu tenho sujeito. Sempre que nós tivermos transitivo direto mais ser, ou transitivo direto e indireto mais ser, nós teremos uma voz passiva sintética e, consequentemente, teremos um sujeito. A ideia é, estudou-se a matéria foi estudada, entregou-se o livro ao vencedor, o livro foi entregue ao vencedor. Eu estou passando as orações da passiva sintética para a passiva analítica. Então, VTD mais C ou VTDI mais C, nós temos voz passiva e nós temos sujeito, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Tal obrigação estende-se ao governador. Tal obrigação é estendida ao governador, sem prejuízo da correção gramatical. Não há prejuízo da correção gramatical. Poderia ser substituído. Poderia ser substituído, sim. Certíssimo. O verbo entender é VTDI mais C. A voz verbal foi mantida, gabarito certo. TRT 24, nível médio. Temos aí alguns verbos destacados, né? Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos têm dificuldades. O estudo revela que o índice de fraudes online acompanha o aumento e não são confiáveis contra fraude e apresentam uma grande porcentagem. No texto, as formas verbais flexionadas no presente do indicativo, destaque, tem, acompanha e apresentam, indicam eventos que já aconteceram. Para os eventos já terem acontecido, eu precisaria ter os verbos no pretérito perfeito. Mentira. Adeus, letra A. Ocorrem em condições hipotéticas. Como é que o indicativo vai ter uma condição hipotética? O modo que tem, que indica hipótese é o subjuntivo. Vamos lá. Quais são os 3 modos verbais que nós temos na língua portuguesa? Nós temos indicativo, que é certeza, subjuntivo,
que é dúvida ou hipótese, e imperativo, que é ordem. Então, isso aqui é o básico do básico. O indicativo é uma certeza, o subjuntivo é uma dúvida e o imperativo é uma ordem. Então, eu elimino a porque não aconteceram, porque é presente, né? Aqui eu penso no tempo. Elimino a B, porque o modo é indicativo e não pode indicar hipótese. Modo indicativo não pode indicar hipótese. Se repetem com o passar dos dias. Opa! Elas se repetem. Daqui a pouco eu volto lá. Não se repetirão no futuro próximo. Mas, gente, como é que eu posso pensar num negócio desse daqui? O que tem a ver o presente com o futuro? Olha, eliminou a A porque aconteceram. Eliminou a B porque está escrito hipotética. Eliminamos a D porque está falando em futuro. E o verbo está no presente. Raramente aconteceram ou acontecem. Raramente aconteceram ou acontecem. O presente do indicativo significa que o negócio acontece. Como é que eu vou colocar que raramente aconteceram, né? Então eu já elimino. Sem pensar demais, eu já sei que a resposta é a alternativa C se repetem com o passar dos dias. E aí eu volto lá. Linha 1. Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos têm dificuldades de controlar as fraudes financeiras online no atual cenário tecnológico conectado e complexo. Sim, sim, indica evento que se repete com o passar dos dias. Segundo parágrafo, linha 1, o estudo revela que o índice de fraudes online acompanha o aumento de número de transações online. 50% das organizações de serviços financeiros pesquisados acreditam que é um crescimento de fraudes financeiras eletrônicas. Sim, está indicando que a ação se repete com o passar dos dias. E a última, que apresentam, terceiro parágrafo, de acordo com os resultados, cerca da metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos usa soluções não especializadas que, segundo as estatísticas, não são confiáveis contra a fraude e apresentam uma grande porcentagem de falsos positivos. Sim, então chegamos à resposta, é aquela hora de falar acertei, sem pensar demais. Resposta alternativa C. Dica: sempre que aparecer a ideia, é porque você precisa ficar de olho. O presente do indicativo pode se referir a um fato habitual, frequente, corriqueiro. 2, a um fato que ocorre no momento da fala ou da escrita, óbvio. Há um fato atemporal, ou seja, será uma verdade absoluta. Deus é fiel, por exemplo. Há um fato que se iniciou e possui duração até o presente. Sim, né? Eu estudo todas as manhãs. Olha só, é um fato que se iniciou e possui duração até o presente. FCC gosta de falar sobre isso daqui. Pode indicar também um presente histórico. O que é um presente histórico? É um fato passado, tá? Então eu posso dizer que Nietzsche nasce em 1844. Eu tenho um presente do indicativo que está indicando um presente histórico, porque é um fato que já passou. FCC de novo. Esta poderia ser uma preocupação relativamente menor, estivesse a ambiguidade de escolha limitada à preferência direta por bem ou por mal.
Ao reescrever-se o trecho acima com o verbo poder flexionado no futuro do presente do indicativo, futuro do presente do indicativo, a forma verbal estivesse deverá ser substituída conforme a norma padrão da língua por. Então vamos lá. Primeiro, futuro do presente do indicativo. O nome já traz, né, o que significa. Como é que eu vou conjugar esse verbo? Futuro do presente do indicativo, é certeza. É algo que vai acontecer em relação a hoje, porque é um futuro do presente. E é certo. Então é amanhã. Amanhã. Amanhã eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Amanhã eu viajarei, tu viajarás, ele viajará. Não é? Então, esse é o futuro do presente do indicativo. Então, substituindo, nós teremos esteja. Sabe por quê? Poderia é um futuro do pretérito do indicativo. Ouria. Eles são tempos condicionais. Estivesse, os dois verbos aqui estão nos tempos condicionais. Estivesse está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Ou seria ser um, iria dois. Então eu tenho condição. Se eu substituir pelo futuro do presente, esta poderá ser uma preocupação relativamente menor, esteja a ambiguidade de escolha limitada. Sabe o que a banca quer aqui, na verdade? É que você retire o verbo da condição e coloque na hipótese. Resposta alternativa é isso. O futuro do presente é uma ação futura certa. E o estar deve ser conjugado no subjuntivo, para indicar a hipótese. Então, a ideia da banca aqui é simplesmente transformar a condição em dúvida. Mas espera aí, ô Duda, e as outras opções? Ah, gente, tenha dó. Como é que eu vou falar aqui? Olha, esta poderá ser uma preocupação, estar a ambiguidade. Impossível. Esta poderá ser uma preocupação, estará a ambiguidade. Não cabe. Estiver a ambiguidade. Não cabe. Está a ambiguidade. Não cabe. Então, era só passar da condição para a hipótese. Alternativa é correlações de tempos verbais mais exigidas em provas. Presente do indicativo e presente do subjuntivo. Peço e faça. Qual que é a ideia aqui? É certeza do verbo pedir e a dúvida no fazer. Eu peço que você faça muitas questões. Eu peço, mas eu não sei se você vai fazer. Pretérito imperfeito, pretérito perfeito do indicativo com o imperfeito do subjuntivo. Eu pedi que você fizesse. Presente do indicativo com o pretérito perfeito composto do subjuntivo. Eu peço que você tenha feito. Percebe? E aí estão as outras, caso você queira anotar, pausa no vídeo e manda bala. 4 FGV 2023. Eu coloquei aqui porque eu queria dar um up na nossa aulinha, né, com uma questão recente da banca FGV, mas aqui é uma questão de nominalização, não é uma questão de verbo, é de nominalização, ou seja, de reescrita de frases. Eu coloquei só para finalizar a saga bonitinho, né, com chave de ouro. Olha o que a banca pede. Assinale a opção em que houve transformação inadequada de uma oração por uma forma nominal.
Forma nominal, nominalização, nada mais é do que você pegar uma palavra de outra classe gramatical e transformá-la em substantivo, né? Com o verbo acontece muito isso na banca FGV. Por isso que eu coloquei aqui na questão de verbo. Não só por isso, como já expliquei. Mas é bem interessante porque as questões de FGV são muito interessantes, né? Vamos ver o que acontece aqui? Não basta salvar focas. Não basta salvar. Verbo, salvar. Vou nominalizar. Salvamento. Passei para um substantivo. É necessário garantir a vida das crianças. Garantir é verbo. Nominalizei. A garantia. Substantivo. Lindo. Protegendo os macacos. Protegendo é um gerúndio. A proteção aos macacos. Substantivo. Estaremos, tá, só isso. Protegendo é só isso, só aqui que está sublinhado, né? As crianças só vão à escola para comer. Para comer pela finalidade da comida. Substantivou a comida. Transformar a Amazônia. Transformar é verbo. Transformação da Amazônia. Substantivou. Não consigo viajar sem ser na janela. Sem ser na janela, salvo estando na janela. Aqui substantivou nada. Resposta alternativa é: eu não tenho uma, quer dizer, não nominalizou. Eu não tenho um substantivo, né? Não tenho nome. Então, alternativa é. Olha só em que você precisa pensar. Dica para FGV e FCC. Substantivação ou nominalização. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Pode aparecer de uma forma ou de outra na sua próxima prova. Meu eu está em conflito. Substantivou o pronome. Daniel exclamou um ó muito triste. Um ó substantivou a interjeição. As duas bolsas de estudo foram dadas. As duas bolsas substantivou o numeral. O não sem explicação substantivou o advérbio. O covarde não luta, covarde adjetivo, substantivou o adjetivo. Ele é covarde, é adjetivo. Se eu digo o covarde não luta, passa a ser um substantivo, ou seja, nominalizou. O andar de Regina substantivou o verbo. Queria entender o porquê, substantivou a conjunção. Então, isso é nominalização. Raramente há prova sem questão de verbo, tá? Quando há mais de 10 questões de língua portuguesa, pode ter certeza de que haverá mais de uma questão de verbo, tá bom? Vale estudar muito. Beijo, beijo.